Nesta reflexão, quero dividir com você o tema sobre a mensagem central da Bíblia. Este não é um tema simples, pois requer um pouco não só do conhecimento das Escrituras, como um pouco de interesse nas Escrituras, porque elas informam sobre a pessoa de Deus e o seu propósito em criar o universo, a humanidade, o planeta. Ou seja, a Escritura explica a nossa existência. Quando não se entende as Escrituras, ou se não tem interesse nelas, a crença na teoria da evolução se torna a melhor opção. E aí, cada cabeça, uma sentença. Se Deus não tem qualquer participação na criação do universo, por que devo confiar nele? Ou ter interesse nas Escrituras, não é mesmo? Bem, primeiro eu preciso explicar para você que todas as afirmações nesta reflexão são de inteira responsabilidade, entendimento e compreensão de minha parte. Não há aqui qualquer pensamento, posições ideológicas ou teológicas de cunho religioso, apenas o que eu entendo lendo a própria Bíblia, pois ela tem sido unicamente minha referência para conhecer Deus e conhecer o que Deus conhece, como a própria Escritura mesmo diz em Romanos 1,19. Claro que durante estes anos todos da minha vida, a leitura, o aprendizado e pesquisa na Bíblia, eu posso dizer que ela tem sido a minha joia preciosa. Cada vez que a leio aparecem perguntas, dúvidas e curiosidades, e às vezes sem resposta. Mas ela sempre me cativa, me inspira, porque para mim hoje a Bíblia me revela as palavras que Deus falou no passado, além, é claro, de outras falas de outras pessoas também. A Bíblia, para mim, não é um livro apenas. Ela é uma biblioteca com 66 livros canonizados, segundo a teologia protestante. Se Deus ainda fala hoje, claro que sim. Assim como ele falou no passado, ainda fala hoje. Cada um é responsável por ouvir a Deus. Não pense que Deus manda recados. Ele nunca faz isso aos seus filhos. Ele fala direto, claro e objetivo. E se você não ouve a voz de Deus, bem, o problema é seu, não é de Deus. Depois de tantos anos, hoje entendo a mensagem central da Bíblia. E isso me ajudou muito a cooperar com Deus nos seus planos aqui na Terra. Por isso quero dividir com você nesta pequena reflexão minhas ideias e pensamentos sobre este assunto. Não precisa assinar o canal, nem tocar o sininho para ser notificado, nem dar um joinha se não quiser. Apenas ouça. Talvez possa ajudar você a conhecer um pouco sobre o tema central da Bíblia. Certa vez eu estava distribuindo folhetos evangelísticos numa cidade e encontrei uma família passeando. Eu fui entregar um folheto para o pai dessa família e ele me perguntou o que era. E eu lhe disse que era uma mensagem da Bíblia. Ele agradeceu, mas recusou. Pedi licença para perguntar o motivo dele não querer uma mensagem da Bíblia. E ele me disse o seguinte, que vivia uma vida não muito de acordo com a Bíblia e que ele não queria viver com alguma culpa na consciência. Bem, na verdade eu não sei se este pode ser seu motivo com respeito à Bíblia, mas o meu motivo não é lhe pregar cultura ética religiosa. Eu não faço mais isso. Mas ele mostrar alguns conceitos, o que eu creio hoje sobre as Escrituras, para que você possa também ter uma noção geral e formalizar a sua própria crença em Deus, se assim você desejar. Meu desejo é ajudar alguém que possa ter alguma dificuldade quanto ao valor e o tema central das Escrituras. O que é que todo ser humano precisa saber sobre a Bíblia? Hoje entendo que o tema recorrente na Bíblia
é a retomada do governo de Deus no reino físico que ele, Elohim, criou, que é a terra, nada mais, nada menos que seu governo físico. Este governo foi perdido quando Adão e Eva decidiram aceitar o governo da serpente Satanás, em vez de prosseguirem com os planos e o governo de Deus. Deus deixou bem claro seu objetivo quando reuniu para uma conversa séria Adão, Eva e a serpente, conforme nos diz Gênesis 3,15. Quero parafrasear esse texto dizendo o seguinte: Deus diz à serpente, que é Satanás, e que naquela ocasião, sob a autorização de Adão, assumiu o governo da terra. Então Deus lhe disse: porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher, no sentido geral. Porém animosidade entre o seu descendente, ou seja, o descendente de Satanás, e o descendente da mulher, que é o Filho de Deus homem, nascido de mulher, sem o contato do homem. Este, o Filho de Deus homem, ferirá a tua cabeça, Satanás, e você ferirá o seu calcanhar. Este é um assunto que a serpente Satanás precisava ouvir, que na minha concepção era uma conversa sobre governo. Em outras palavras, eu traduzi da seguinte maneira essa conversa, para melhor a gente entender. E eu digo o seguinte, abre aspas: vou pôr animosidade entre você, Satanás, e a mulher, que vai dar à luz um homem, vindo da minha parte, pois é meu filho encarnado. Ele vai te ferir a cabeça, ou seja, vai tirar de você o governo deste mundo, que você recebeu de Adão numa ocasião própria, e você vai ferir o calcanhar deste meu homem, deste meu filho, que vai livrar a terra de teu domínio, usando um companheiro de longa data. Na cultura bíblica, ferir o calcanhar é um ato de traição de um amigo. Não foi isso exatamente o que Jesus disse a Judas? Ele não o chamou de amigo quando da última ceia com os discípulos? Muito bem, não se pode entender a mensagem das Escrituras sem entender o contexto da criação e do propósito eterno de Deus. Por causa disto, do não entendimento central da Bíblia, temos sido confundidos em todos os sentidos em relação ao propósito de Deus. Ainda mais que veio a religião para espalhar mentiras, estragar a vida do homem com equívocos acerca de Deus. A desobediência do homem trouxe um desastre à humanidade, no que diz respeito à sua história e propósito. Com a vinda do segundo Adão, o Filho de Deus homem, veio o retorno do significado da vida e do significado da história do propósito de Deus, que é a libertação da humanidade da miséria do pecado instaurado por Adão, o primeiro homem. De acordo com as Escrituras, Deus criou o homem para ser o administrador de seu reino físico, a terra, sob orientação, direção e poder do Espírito de Deus, que também foi soprado nas narinas dele, de Gênesis capítulo 2, que soprou no homem o fôlego de vidas, vida física, alma e vida espiritual do Espírito. Portanto, ao homem foi incorporada toda a natureza de Deus. É o que diz Gênesis 1, 25 e 26, imagem e semelhança. Entretanto, a humanidade em Adão se rebelou, escolhendo o seu próprio caminho em lugar do apontado por Deus como propósito,
Afinal, ele foi criado para administrar o reino de Deus com os códigos de conduta de Deus, segundo Gênesis 3,19. O fato é que o homem ainda age assim, conforme Romanos 3,23. O nome dessa rebelião se chama pecado, se chama erro, e a penalidade do erro, do pecado, segundo as Escrituras, é a separação de Deus com o homem, conforme Romanos 6,23. Contudo, Deus, que é misericordioso e justo, deseja que todos os homens sejam salvos e libertos desta rebelião e se voltem para Deus, para continuarem com o seu propósito de cooperarem com Deus no seu reino físico. Com esse fim, Deus escolheu um homem chamado Abrão para dar início a um povo, os judeus, dando a eles a comissão de serem bênção e luz a todas as nações, conforme Gênesis 12, 1-3. Por intermédio de Moisés, Deus entregou um conjunto de códigos de conduta, códigos sociais, códigos éticos e códigos constitucionais, onde todos eles representavam o caráter e a cultura do seu reino terrestre. Estes códigos foram chamados de Torá, ou seja, Manual de Instruções, que às vezes é chamado de lei, tornando conhecidos os padrões de Deus de justiça. Mediante juízes, reis e profetas, Deus encorajou, disciplinou e prometeu a seu povo que a salvação final viria até ele e a outros povos por meio do ungido, o Messias, que tem o mesmo significado para Cristo. Na continuação destas crônicas, os livros que representam a nova aliança proclamam que o Messias de Israel, profetizado na Torá, é Yeshua, ou Jesus, uma pessoa histórica e real, que, como as outras, nasceu, viveu e morreu. Entretanto, diferentemente das demais pessoas, ele não teve pai humano, e nasceu de uma virgem chamada Miriam, em hebraico, ou Maria, em português. Também, do modo inverso das outras pessoas, o ungido não morreu porque simplesmente sua vida chegou ao fim ou por causa dos seus pecados pessoais. Ele nunca pecou ou se rebelou contra o Pai, mas morreu porque cumpriu uma promessa de seu pai em Gênesis 3,15, sendo ferido no seu calcanhar por um amigo e ferindo a cabeça de Satanás, tirando o governo da terra de suas mãos, tomado indevidamente, como Satanás sempre faz. Além disso, o ungido ressuscitou dos mortos e encontra-se vivo hoje à destra do Pai, conforme Salmo 110, verso 1, Atos capítulo 7, verso 56, e também diz que virá, pela segunda vez, para agora governar como Rei de Israel e trazer a justiça do caráter do seu Pai ao mundo, assim como Deus planejou, e como consequência, a paz, que é o fruto da justiça, porque não existe paz sem justiça. Por isso, o tema central das Escrituras é o ungido, característica exclusiva que o Velho Testamento dá como qualificação para ser o sacrifício final para a libertação de todo homem da rebelião de seu coração, e o chama de Filho do Homem e Filho de Deus. Homem ideal e perfeito, sem pecado, um cordeiro sem culpa. Por isso, um cordeiro sem culpa, sem pecado, era oferecido como libação, puro, perfeito e sem culpa, conforme 1 Pedro 1,19. Esse é Jesus.
Pelo fato de não ter a obrigação de entregar a sua vida por causa dos seus pecados, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, 29 e 36. Outra expressão das Escrituras sobre o tema de Jesus é que nele habita corporalmente toda a plenitude do que Deus é, conforme Isaías 9, Zacarias 12 e Salmo capítulo 2, de forma que somente Yeshua, Jesus, é capaz de expressar e manifestar o amor de seu Pai à humanidade. Simples assim. O tema central das Escrituras, o tema é Yeshua, Jesus. Pense nisso.